Salve, salve, queridos estudantes do meu Brasil. Salve, salve, piauienses, teresinense e todos os outros estudantes que a gente conhece aí pelo meu Brasilzão. Tudo bem com você? Giancarlo está aí, né? Foi lá e foi aqui, hein, Giancarlos? Muita alegria, rapaz. Olha aí, mesmo elogio fez ao meu amigo Feijão, Fernando Feijão. Que alegria. Quero aqui estender meu abraço também ao Urussuí, que estava presente também no estúdio da primeira série, que nós estávamos lá, abrindo os trabalhos da semana, uma semana mais leve, uma semana com cheirinho de férias, uma semana muito legal. E aí, como todo trabalhador merece, merecidas férias, nós já estamos aí, nesse clima. Muito bom dia, minha colega, amiga de trabalho, Fátima Campelo, tá bom? Que já está dando indicativo aí no chat da nossa aula. Participem, a aula fica muito mais rica quando há a participação de vocês no chat, viu, galera? É muito interessante, ainda mais quando se dá nesse processo de produção textual. E vocês, como segunda série que são, vocês são aqueles que estão convidados, não é? Aí já pensando nesse processo de treinamento da dissertação escolar, em especial do texto dissertativo argumentativo, porque já já o tempo passa, o tempo voa e vocês vão precisar sim, não é, se dar bem nesse processo de escrita. Sem falar que isso vocês vão levar para a vida também, pessoal. Os conhecimentos que vocês adquirem aqui sobre dissertação, sobre gramática, sobre os assuntos que o professor Fernando Feijão agora há pouco ministrou, vocês não levam somente aqui para agora ou para efeito de pontuação na disciplina de português, de matemática, mas vocês levam para a vida, porque daqui a pouco, já já, logo mais, vocês vão prestar concurso público e vocês vão precisar desses conhecimentos. Sem falar, vocês estão encerrando aí um período da vida escolar de vocês, chamado de educação básica, beleza? É a minha motivação que eu falo, que eu faço a vocês nessa importância. E eu tenho, vamos dizer assim, uma uma obrigação, não é? Não é nem obrigação, eu tenho assim, uma responsabilidade, essa a palavra mais acertada. Eu tenho uma grande responsabilidade em ser a segunda aula da semana aqui na série de vocês, uma segunda-feira, abrindo junto com o meu colega Fernando Feijão os trabalhos deste canal, que não existe melhor do que ele. É o maior centro de produção, divulgação e edição de aula do nosso Piauí, tá bom, pessoal? Vamos com a gente, vamos falar de dissertação escolar, análise de texto, não é? Na verdade, nós vamos fazer uma revisão de uma aula, claro que acrescentando elementos novos, de aulas que eu já venho dando aqui. Nós passamos aí o início do mês de julho quase todo e finalzinho de junho, tratando de dissertação escolar. Foram muitas coisas maravilhosas que a gente trouxe, parágrafo por parágrafo, uso de filmes em dissertações escolar, processo de argumentação na dissertação escolar. Então a gente vai fazer um apanhado geral de quase tudo isso aí de forma mais rápida. Vocês vão adorar porque a gente pega redações, primeiro, que são modelos, não é? Que nós acreditamos que são redações que vão se aproximar demais da nota 1000. Eu costumo muito nas minhas aulas usar os meus próprios textos que eu produzo, mas uso também de quem? Dos meus alunos, né? Aqueles alunos que já estão no nível muito avançado de produção de texto, de produção de dissertação escolar, eu acabo utilizando nas minhas aulas, nas minhas provas. Cara, isso impacta, não é? De forma, vamos dizer assim, grandiosa esse alunado, esse estudante. Tanto aquele que vê o colega sendo contemplado ali com a redação dele na minha aula, como o próprio autor da redação. Claro que a gente pede sempre autorização, conversa antes. Olha, posso usar a tua redação na aula? Ficou tão legal. Eu acredito que isso dá um gás enorme para esse aluno. Vamos com a gente, vem aqui para a nossa tela, não é? Da segunda série do ensino médio, para que a gente possa aqui
sendo autorizado no toque, touchscreen, manusear as nossas cartelas. E aí, meu diretor já autorizou. Vamos pegar aqui a caneta. Nós vamos fazer alguns rabiscos. Esta redação, você viu aí que ela é uma atividade, olha, feita no dia 27 de março do ano passado, ó. Então, um pouco mais de ano aí. 1 ano e 4 meses que essa redação praticamente foi feita por uma aluna minha do presencial. Aqui é um parágrafo, você viu que manuscrito, diferentemente, que nas minhas outras aulas eu trouxe muitas redações feitas, digitadas, né? Digitadas mesmo aí no PowerPoint. Essa daí não, essa daí eu preferi tirar a fotografia do próprio papel, da folha de caderno, não é? E você vê aí que a gente vai analisar, porque o tema da aula é dissertação escolar, análise de texto. Então tá aqui, nada mais do que o papel de um caderno, né, para mostrar que isso é escolar. É uma baita atividade, uma baita dissertação escolar. Quero chamar primeiramente a atenção para a organização, não é, desse texto no papel. No que diz respeito, gente, à ausência de muitas rasuras, não é? Tem uma rasurazinha ali que ela fez, ó. Ela errou a letra e depois corrigiu, nada que vá tirar o brilhantismo aí do parágrafo. Quero chamar a atenção para a organização das margens, ó. Tá muito bem razoável, ó. Porque tem candidatos que a gente analisa, faz análise do texto, a primeira coisa que a gente vê é uma desorganização tremenda aqui nas margens. Professor, esse parágrafo não tem erro nenhum? Claro que tem. Tem alguns desvios. É por isso que nós estamos aqui, justamente para fazer jus a tema da aula de hoje. Nós vamos analisar textos, né? E vamos ver os detalhes de algum problema. A grosso modo, não é, a gente pode dizer que parágrafo seria esse, Rufino? Será que a olho nu, sem antes de ler, ainda não li, vamos ler juntos, calma, não é? Será que esse parágrafo é um parágrafo conclusivo, professor? Será que esse parágrafo, professor, é um parágrafo de introdução? Será que é um parágrafo de desenvolvimento? A olho nu eu sei dizer, porque eu já tenho essa prática, mas você precisa ler para você ver se esse parágrafo ele tem estrutura de um parágrafo de desenvolvimento, conclusão ou introdução. E aí outra coisa que eu chamo a atenção é para o número de linhas razoáveis, não é? Que um parágrafo tem, são 7. É basicamente isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisei numerar, porque pode ser que eu me reporte a determinada palavra que esteja na linha tal. Aí vocês já estão vendo aí a numeração, né, não? Fica até melhor. Então começa assim. Presentemente, um movimento que vem ganhando repercussão midiática e teórica por parte dos sociólogos, cientistas sociais, entre outros, nomeado cultura do cancelamento, tem sido apresentado como uma espécie de tribunal das redes sociais, atraindo para si os seus inquisidores. Consequentemente, uma imagem por vezes negativa, sendo suas convicções constantemente debatidas no âmbito da esfera pública. Olha só. Professor. Tá mais, eu a princípio pensei que fosse de desenvolvimento. Tá mais para um parágrafo introdutório, sabia? Parágrafo introdutório, porque a gente vê a temática presente logo no início, não é? Sobre o que ela está escrevendo, a gente vê ela se reportando usando um método introdutório que é o de certificação da realidade, né? Ela colocando aí o que acontece, não é?
Agora vamos fazer algumas observações do ponto de vista até que ortográfico, do ponto de vista da competência 1, não é? Ela diz presentemente, eu acho que ela quis dizer recentemente, não é? Até o advérbio temporal aí, que traga essa ideia de tempo, não é? Eu acredito que um recentemente ficaria até mais, mas tudo bem, é o presentemente e a banca não vai. Ela quis trazer essa ideia de algo que é presente e continua acontecendo. O movimento vem ganhando, ela ainda bota um quê em excesso, né? O movimento vem ganhando repercussão midiática. Então, nós chamamos isso de excesso de termo sintático. Ela peca por excesso, né? Então, esse que já poderia ter saído daí, né? Essa vírgula, ela é opcional. Quando a banca examinadora ela só se importa com a ausência da vírgula em advérbio de tempo deslocado, como é o caso desse aí, mas que seja composto de 3 palavras, né? Então, quando é uma ou duas, a banca não se importa com o uso da vírgula. Então, tendo essa vírgula aí ou não, a banca não iria avaliar, porque realmente ela é opcional. Presentemente, o movimento vem ganhando repercussão midiática e teórica por parte de sociólogos, cientistas. Veja que ela usa a vírgula porque ela está usando a enumeração de profissionais, mas bem que ela peca, né? Na translineação. O nome desse fenômeno aqui, pessoal, é translineação. O que é isso, professor? Translineação. É a mudança, mudança de uma linha para outra. Só, onde é que está o pecado aí, professor? Se ela botou o hífenzinho, é porque é o seguinte, o pecado está na divisão silábica, não é? Ela não poderia ter tirado esse S de cientistas e levado para lá. Cientis, o S tinha que ficar aqui. Porque quando eu faço uma translineação, eu tenho que obedecer à divisão silábica. Então aí já conta como um desvio de norma culta, um desvio, não é, de divisão silábica. Cientistas sociais, entre outros, nomeado cultura do cancelamento. Eu jogava essas aspas para cá no cancelamento. Cultura do cancelamento. Essas aspas, não é? Ela quer dizer cultura, isso não é uma cultura, porque ela entende como cultura algo bom, né? Então é por isso as aspas, então tá bonitinho, tá certinho, tudo bem. Ela usa o termo cultura, não é? Sendo que ela entende que cultura é sempre algo bom, não é? O uso ou não da aspas, aí a banca também não ia se importar, porque ela fez por consciência própria. Cultura do cancelamento, não é? Nomeado consulta que tem sido apresentada. Aí sim, ausência de termo sintático, não é? Aí faltou, ela preferiu botar uma vírgula lá de forma inadequada, não é? Então, já contamos esse, né? Vamos fazer X, né? Contamos esse, né? Contamos esse, ausência de termo que tem sido apresentado como uma espécie de tribunal das redes sociais, atraindo para si e seus inquisidores, não é? Aí tudo bem, ela se autocorrigiu, a banca considera inquisidores. Consequentemente, uma imagem por vezes negativa, não é? Sendo suas convicções constantemente debatidas no âmbito da esfera pública. Mais uma vez, ó, ela peca. Aqui ela acertou na translineação, mas aqui ela pecou na translineação, não é? Porque ela traz a divisão silábica de forma, não é, incorreta. Quando ela vai dividir o termo convicções, ela deixa, não é, o ons aqui sozinho, sendo que isso aqui não forma sílaba. Tinha que vir no pacote o C cedilha. Outra coisa interessante que a gente observa aí nesse parágrafo é a construção dele em um período único. Vocês observaram? Olha que é um período único, cara. Ou seja, um período enorme de 7 linhas. Ou seja, começou com letra maiúscula e terminou com ponto final, a 7ª linha do parágrafo. Era interessante que ela usou vírgula, beleza, usou, muitas vezes até adequada,
Mas era interessante ela ter colocado pelo menos em um ou dois momentos, cara, é o melhor. Um ponto seguido, pessoal, não é? Para isso nós teríamos que alterar, não é? Adaptar todo o discurso. Mas veja aí, ó, ficou um parágrafo metralhadora. Presentemente, um movimento que vem ganhando repercussão midiática e teórica por parte de sociólogos, cientistas sociais, entre outros, nomeado Cultura do Cancelamento, tem sido apresentado como uma espécie de tribunal das redes sociais, atraindo para si seus inquisidores, consequentemente, uma imagem, por vezes, negativa. Bem que gera o que nós chamamos de truncamento ou justa posição. Não, justa posição. Aqui gerou a justa posição, ou seja, ela une toda essa ideia aqui final, não é, com a ideia anterior, não é, colado, o que faz o parágrafo ficar meio que confuso, não é? Então aqui dava para ela dar uma respiração, não é? Botar um ponto, trazer um elemento coesivo referencial e dar continuidade ao pensamento. Isso traz como consequência uma imagem por vezes negativa, não é? Do próprio Brasil. Olha aí, ficava legal. Ela colocava um ponto aqui e referendava-se tudo isso que ela falou com o pronome demonstrativo isso. Isso, vírgula. Consequentemente, traz. Aí, ó, mais uma ausência do verbo, traz, né? Com Z, é claro. O verbo trazer traz uma imagem por vezes negativa dos brasileiros, olha aí, já que o recorte é no Brasil, sendo suas convicções constantemente debatidas no âmbito da esfera pública, não é? Sendo suas convicções, consequentemente, ó, tem outro consequentemente? Tem, ó. Ah, e outra coisa. Ah, não, tô errado. Sendo constantemente, aqui é constantemente, tá certinho. Eu estava confundindo, pensando que era consequentemente. Constantemente debatidas, não é? Colocadas em debate na esfera pública. Essa esfera pública soou muito assim. Esfera pública como se fosse órgãos públicos, né? Ela quer dizer que as nossas convicções ficam constantemente sendo debatidas, não é? No público, não é? De forma pública. Então, a expressão esfera pública dirigiu-se muito para essa coisa, para esse duelo de privado e público. Órgão privado e órgão público. Mas tudo bem. Viu aí como nós fizemos a análise, fizemos algumas correções, não é, do texto. Aí aqui eu trouxe lá, não é, o parágrafo em si. Olha como essa aula tá legal, viu, galera? Estão percebendo? Tá o parágrafo, a gente corrige, propõe, anota, nós como professores, e manda para o aluno. Se o aluno vai reescrever com as correções, é uma coisa. Agora, se ele não vai, é outra coisa também. Aquele que reescreve, ele tem mais chance de aprendizado, viu, pessoal? Ele tem mais chance de assimilação do conteúdo. Aquele aluno que reescreve. Agora, aquele que não reescreve, fica zangado com o professor, ele não tem chance, não. Olha aí como é que ficou. Presentemente, um movimento vem ganhando, viu que eu tirei o quê? Um movimento vem ganhando repercussão midiática por parte da sociedade e teórica por parte de sociólogos, cientistas sociais, entre outros, nomeado de cultura do cancelamento. Não está mais legal? Esse fenômeno, olha aí, ó, já evitei o parágrafo metralhadora. Eu mantive aí as 7, 8 linhas, né? É porque aqui está digitado, né, pessoal? É diferente. Mas se a gente for passar esse parágrafo reescrito à mão para a folha de caderno, vai dar 7 linhas e meias. Esse fenômeno tem sido apresentado como uma espécie de tribunal das redes sociais, atraindo muitos inquisidores. Olha aí. Nesse contexto, há dois aspectos a serem refletidos: a construção de uma imagem negativa do cancelado e a exposição de ideologias na esfera pública, nos espaços públicos. Veja que eu nem corrigi, né? Nem deixei, só fiz uma reflexão, mas poderia ser nos espaços públicos, em espaços públicos, na esfera pública. Beleza, pessoal?
não ficou legal a análise depois da correção, pois isso é reescrita, não é? O nome disso, reescrita de parágrafo. E outra coisa que a gente vai observar é que o parágrafo, agora ele tem quantos períodos? Três períodos. Que é o ideal, gente, numa dissertação escolar, é que tua dissertação tenha 3 períodos, ó. Período 1, período 2, período 3. Esses períodos são marcados pelos sinais de pontuação, né? E são notadamente os pontos seguidos. Avançando um pouco mais, vamos agora para um parágrafo show, né? Parágrafo show, segundo a minha avaliação, mas algum professor ainda pode encontrar um deslize. Por isso mesmo, a lisura dos certames se dá justamente porque a correção não passa por mãos de um único professor, né? O mesmo texto é corrigido no mínimo 2 vezes. Mas vamos aqui a um parágrafo que, segundo eu, é show. Embora eu ainda veja um probleminha aqui, ó, nesses quase espaços aqui que a pessoa deixou, enquanto a margem ainda não ficou perfeita. Mas vamos ver a ideia. Submetidos ao linchamento virtual e à exclusão social, os super-heróis do filme Os Incríveis 2 se encontram desempregados após um esforço público para abolir sua profissão. Analogamente, a cultura do cancelamento nas redes sociais causa prejuízos pessoais aos usuários e, portanto, precisa ser combatida. Nesse viés, é necessário que a mídia virtual reavalie suas políticas de combate aos discursos de ódio e conceda maior proteção aos prejudicados por tal prática. Veja que interessante. Em comparação, o tema é o mesmo, né? Comparando esse parágrafo ao anterior, nós vamos ver que ele tem já um avanço. Porém, não significa, digo, pessoal, que ele esteja perfeito, né? Não é? Mas em relação ao outro, ele está show, parágrafo show por isso. Ó, a primeira coisa que vocês podem estar perguntando, professor, isso aí é correto? Super-heróis, aí ele pega e coloca o hífen aqui, não é? Isso, pessoal. Se super-heróis, não é? É um substantivo composto movido por hífen, não é? É interessante que esse hífen seja o indicativo de que você vai separar, translinear, e esse outro hífen é o hífen da composição da palavra do substantivo composto, beleza? Como guarda-roupa, né? Guarda-costas, e por aí vai. É claro que, segundo o novo acordo, Ponte Rio-Niterói, por exemplo, não foi tirado o hífen. Muitas palavras diante do novo acordo ortográfico, o hífen não desapareceu. Mas em outras sim, como por exemplo, autoescola, né? Autoescola não tem mais esse hífen, porque eu posso unir auto e escola, beleza? Mas esse hífen é por conta disso. Quando a palavra é uma só, um substantivo simples, aí não precisa esses 2 hífen não, viu? Os Incríveis 2, super-heróis do filme Incríveis 2 encontram-se desempregados, não é? Se encontram-se. Não há nada que faça. Ó, ainda tem um erro de colocação pronominal. Não há nada que atraia esse si para antes do verbo. Então, poderia ser uma ênclise, sem problema, que é o encontram-se. O pronome para depois do verbo. Encontram-se desempregados após, aí uma vírgula, não é? Após um esforço público para abolir sua profissão. Beleza? Aí ela fez ponto seguido, deu uma respirada. Analogamente, a cultura do cancelamento nas redes sociais causa prejuízos pessoais aos usuários e, portanto, gostei da intercalação, né, de 2 conjunções coordenativas, o e aditivo e o portanto conclusivo, e ela intercalou entre vírgula de forma correta, viu como
tem um pouco mais de soberania aí na produção. E, portanto, precisa ser combatida. O que, que vai ser combatida? A cultura do cancelamento. Então ela fez certo. Ó. Tá bem distante aí a palavra combatido de a cultura, que é o núcleo do pensamento. Mas mesmo assim ela não botou combatido, porque era quase que natural esse erro ocorrer, porque está muito distante, mas ela manteve aí a concordância em gênero. Nesse viés, é necessário. Olha que outro brilhantismo do parágrafo, gente, ó. Ela soube fazer a translineação da palavra necessário de forma correta, ó. Os dígrafos, não é? São duas letras, não é? Os dígrafos de RR, SS, eles são preciso que na divisão silábica eles sejam separados. Agora os dígrafos que não são iguais, como LH, NH, jamais podem ser separados. Mas aí o SS, eles precisam sim ser separados. É necessário que a mídia virtual reavalie suas políticas de combate aos discursos de ódio e conceda maior proteção aos prejudicados por tal prática. Beleza? Quem está aí? Uruçuí. Está presente na nossa aula. Você está entendendo? Estão gostando da análise dessa dissertação escolar? Isso aqui é uma aula legal, digna de uma revisão aí, viu? E aí, nós temos analisado muito, não é? Ontem mesmo nós assistimos uma matéria do aumento da pobreza, o aumento da fome, não é? De pessoas que estão abaixo do nível da pobreza, que não tem nem como se alimentar, galera. E aí, se a gente for produzir uma redação em cima disso, nós podemos encontrar um tema como Desafios do Combate à Fome no Brasil. É um tema extremamente político, é natural que não seja usado, não é? Para que não possa nenhum candidato ir, não é? Entre em embate, em crítica ao atual governo. Ao que é que a gente pode pensar? Mas em se tratando só de tema para praticar, é válido. Eu posso fazer um planejamentozinho bem rápido, não é? Quando eu estiver diante de um tema. Após eu ler os textos motivadores, Desafios do Combate à Fome no Brasil, a primeira coisa que é pensar em como iniciar meu texto, pessoal. Depois escolher a tese, que são as causas desse combate à fome, dessa fome, que é a palavra principal do tema. E logo eu tenho que propor uma saída para o problema, que é a nossa intervenção sociocultural. Se eu fosse escrever uma redação cujo tema é Desafios do Combate à Fome no Brasil, eu ia começar com um trecho do poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Ah, professor, mas era o senhor que conhece literatura, tá mais antenado. Mas e nós? Não tira a culpa de vocês, tá bom? É preciso a gente investir no processo de leitura. Mas você poderia usar qualquer outra coisa, como um trecho de uma canção, um personagem de um livro, a capa de uma revista, um livro, enfim, um dado, uma frase, para iniciar seu texto, porque a banca examinadora vai exigir que esse repertório esteja ali presente. Depois você pode apontar como causa dessa fome o alto índice de desemprego e a má distribuição de renda. E é claro que se você vai combater a fome, não é? Você tem que propor combater também a informalidade e criar programas de repasse de recursos, porque a má distribuição de renda é a causa. Viu como está tudo interligado? Fazendo a análise desse parágrafo, ficaria o parágrafo assim, ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Essa cena do poema de Manuel Bandeira, retratada na poesia, é o dia a dia de inúmeros brasileiros, o que faz pensar na temática do combate à fome no Brasil. Nesse sentido, dois aspectos merecem atenção: o alto índice de desemprego e a má distribuição de renda. Então, fazendo a análise desse parágrafo, pessoal, a gente nota, tá um parágrafo enxuto, muito bem organizadinho. Eu consumi aí, se for passar limpo, dá 5 linhas tranquilo isso aí. Dá 5 linhas tranquilo ou menos. Se tiver uma letra menor, dá 4 linhas. E em 4 linhas a gente cumpre
todos os requisitos da análise de um parágrafo show, de um parágrafo assertivo. Nós temos aqui o repertório inicial, com um trecho da poesia do nosso camarada Manuel Bandeira. A gente dá legitimidade porque a gente cita o autor do dono do verso, não é? A gente dá legitimidade e a gente dá pertinência, porque se tem, cara, alguém na imundície do pátio catando comida entre os detritos, é porque essa pessoa está vivendo abaixo da linha da pobreza e essa pessoa está passando fome. Mas, professor, se eu disse um bicho, é natural que os bichos, os cachorros, o rato, os gatos, e vá lá mesmo para o lixo, catar o lixo. Ora, mas aí, todo examinador de língua portuguesa sabe a continuidade dessa poesia. O bicho, meu Deus, não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho era o homem. Então, Manuel Bandeira termina com esse protesto, não é? De que o bicho, meu Deus, era um homem. Então, tá muito massa, tá muito pertinente. E foi dado produtividade ao parágrafo porque nós usamos os mecanismos linguísticos que fizessem essa vinculação correta entre o trecho com o tema e o trecho com as minhas teses, cumprindo aí esse planejamentozinho bem aqui, ó, que eu fiz, que eu me planejei começar com o trecho do poema e me planejei apontar isso aqui como tese. Pois está aí, ó. Eu comecei realmente com um trecho, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. E também terminei o parágrafo apontando o alto índice de desemprego como causa disso, não é? E a má distribuição de renda. Para que eu tenha o quê? Um projeto de texto, para que o meu desenvolvimento seja projetado em cima dessas duas ideias aí, desses tópicos levantados, tá bom? A partir da leitura do primeiro parágrafo, já existente, vamos produzir agora o segundo parágrafo, é óbvio, né? Tomando como base para início a tese opinião, primeira causa emitida pelo professor no parágrafo modelo de introdução, cujo tema da redação é Desafios do combate à fome no Brasil. Considera obrigatoriamente na construção desse parágrafo os seguintes argumentos apresentados, logo a seguir, e ao final reitere, fazendo referência novamente ao tópico frasal. Isso aí é uma técnica, né, para bem analisar e produzir teu texto, não é? Eu posso usar como argumentação elementos de causa e consequência, posso usar como argumentação dados numéricos ou fundamentação estatística, tá aí, cara. Inflação e pandemia podem empurrar o Brasil de volta ao mapa da fome. Isso é causa e consequência. Aumentou a inflação, que é a causa, e a pandemia chegou, que também é a causa. Qual é a consequência? Mapa da fome. Vai aumentar. Dados numéricos. O país estava fora do levantamento desde 2014. Projeções apontam que quase 10% da população já está subalimentada. Caraca, meu. É muita gente. Nós somos hoje, vamos trabalhar com 200 milhões de habitantes, né? 200 milhões de habitantes, 10% é 200 mil pessoas passando fome, né? Subalimentado. Como é que ficaria o parágrafo 2? Sob esse viés, percebe-se o alto índice de desemprego como um fator decisivo para que a fome no Brasil ainda persista. Essa persistência tornou-se um desafio, pois a inflação e, sobretudo, a pandemia têm sido fatores agravadores desse cenário. Prova disso é o fato de que o país, desde 2014, encontrava-se, né, fora do mapa da fome, porém novas projeções apontaram recentemente que quase 10% da população está subalimentada. Veja que interessante, né? Um argumento leva o outro, não gerando lacuna. Nesse sentido, o desemprego é um desafio que precisa necessariamente ser repensado pelo poder público. Aqui é um parágrafo fechadinho, todo organizadinho, com conectivo interparagrafal correto, com o uso de uma afirmação declarativa, que a gente chama de tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo, e nesse caso, segundo o meu planejamento, e o meu projeto de texto, eu vou desenvolver a questão do desemprego, não é? E aí,
é interessante perceber que essa afirmação declarativa está ocorrendo. E aí eu vou usar uma primeira estratégia argumentativa 1 e uma segunda estratégia argumentativa 2. E o que é que eu vou fazer? Reiterar. Reiterar, pessoal, é repetir. Eu vou repetir a ideia central do parágrafo para que ele se feche, forme um ciclo legal de fechamento. Primeira argumentação, né? Eu apontar a causa e consequência disso tudo. Aumento de inflação, tá aí. E a pandemia são os agravadores desse cenário. O cenário do tema, que é a fome. Tá bom? Ou de desemprego, desculpa. O cenário, na verdade, desse cenário vai se reportar desemprego, porque, consequentemente, a fome. Aí eu não deixo lacuna, eu vou provar isso com esse dado numérico. Beleza, pessoal? Prova disso é o fato que o país, desde 2014, encontrava-se fora do mapa da fome. Novas projeções apontaram recentemente. Aí, claro, para dar maior legitimidade, não é? Pode ser que haja um probleminha aí nesse parágrafo, nem me ative a isso. Era eu ter esquecido de citar só a fonte, só o nome do jornal, né? Que eu encontrei isso aí, né? Não é? O The Humanoid, né? Ah, tá certo. Segundo dados, não é? Do The Humanoid, que é um canal do Instagram, não é? De um professor de história, na verdade, amigo meu, Leonardo. A gente deveria ter colocado aí o The Humanoid como fonte de onde a gente leu isso, beleza? Então, falta só esse detalhe para dar maior legitimidade à argumentação. Aí é claro que a gente pode fazer o quê? Um questionário. Perguntas rápidas e simples sobre o parágrafo para ver se você conhece as microestruturas que o compõem. Que expressões exercem a função de conectivos? Gente, porque os conectivos são deveras de duas categorias, intraparagrafal e interparagrafal. Tá aí, ó. Interparagrafal só tem esse, porque esse conectivo está se reportando ao parágrafo 1. Então, é esses os conectivos. Essa persistência é o desemprego. Então, é referenciador. É um conectivo que se reporta à persistência do desemprego. Tem o pois como conectivo explicativo, justificativo, não é? Tem o prova disso, que é justamente a sequência que a gente vai dar a essas causas e consequências da inflação e da pandemia, sendo provada por meio desse dado numérico, que só está faltando o quê? Eu ter citado o The Humanoid, não é? Falha nossa. E tem o nesse sentido, não é? Que é o conectivo de reinteração, que vai trazer a reinteração. Então, respondendo à primeira pergunta, nós temos aí esses conectivos, beleza? Fizemos ele oralmente. Qual é a expressão-chave do tópico frasal? Todo mundo sabe, desemprego, né? É a expressão-chave do tópico frasal, é o desemprego. Cadê, Rufino? Tá aqui, ó. Desemprego é a expressão-chave do parágrafo, porque ele é oriundo de onde? Ele é oriundo daqui, ó. Ele é oriundo da tese, da primeira causa, lá do parágrafo 1. Beleza? Então, ele é a expressão-chave, desemprego. Que argumentos foram utilizados? Nós utilizamos causa e consequência, tá aí. A causa é a inflação aumentada e a pandemia traz como consequência o aumento da fome, não é? Ou mesmo desemprego. E aí usamos também um dado numérico com atenção para a fonte desse dado. Beleza, então causa, consequência e dados numéricos. Que outra reinteração poderia ser sugerida? Que outra reinteração poderia ser sugerida? Ora, poderia ter sido sugerido alguma palavra que fosse sinônimo de desemprego, não é? Ausência de postos de trabalho, a diminuição do emprego formal, da formalidade, não é? Da captação de renda das famílias. Então, eu poderia reiterar com qualquer outra expressão que fosse sinônimo, não é, de desemprego. Tá bom, pessoal? Sinônimo. E aí a gente fez uma praticazinha, analisou o parágrafo e ainda fez uma prática oral diante dessas perguntas. Vamos avançando um pouco mais.
E vamos fazer a análise agora do parágrafo 3, dando continuidade a essa redação. Paralelo a isso, tem-se a má distribuição de renda como um segundo desafio a esse tema. Olha aí, má distribuição como base do nosso tópico frasal. Tal realidade aponta raízes históricas desde a colonização, mas se tornou próxima, atual e crescente, já nos primeiros anos da ditadura militar. Então, essa má distribuição de renda eu quero provar via alusão histórica. Olha que legal, estou usando aí uma argumentação de alusão histórica. Esse cenário histórico, aí eu dou continuidade, desenvolvimento a esse argumento. Esse cenário histórico ligado à pobreza, muitas vezes desconhecido pelos brasileiros, né, é fruto de uma pesquisa do IPEA. Agora sim, né? Ficou pancada que a gente trouxe a fonte, a legitimidade foi garantida. Publicada no jornal Valor Econômico, cuja finalidade foi traçar um estudo sobre a distribuição de renda a partir de 1928. Desse modo, a desigualdade econômica, olha que legal, galera, desigualdade econômica é o mesmo que má distribuição de renda. Então, eu já me reportei na reinteração com expressão sinonímica. Bom dia, Herbert Medeiros. Então, desigualdade econômica é sim um vetor que precisa ser atenuado para amenizar as consequências do aumento da fome no Brasil. Então, o parágrafo ele tá bonitinho, tá redondo, ele tem o conectivo interparagrafal que se conecta ao segundo. Tem os conectivos intraparagrafais, não é? São elementos que conectam os períodos dentro do parágrafo. Tem o tópico frasal aqui em vermelho, tem o primeiro argumento, tem o argumento 2 e tem o que nós chamamos de reiteração. Então, é uma redação toda redondinha para ser analisada, estudada, não é? E imitada na prática, não é, pessoal? Vamos para frente. Exemplo de parágrafo 4, nós trouxemos esse aí. Olha só, eu quis usar essa expressão, quase nunca usada por estudante nenhum. O por derradeiro traz jus a esse projeto de texto em que eu fui desenvolvendo os tópicos, o primeiro desemprego, depois a má distribuição de renda, e por derradeiro nós vamos finalizar, é como se fosse portanto, enfim, por fim, um conectivo que vai se conectar aos demais parágrafos anteriores, primeiro, segundo e terceiro. Por derradeiro, tem de se entender que a questão do combate à fome no Brasil precisa ser levado a sério, né? O combate à fome no Brasil precisa ser levado a sério. Então veja que isso aqui tudo, ó, é a retomada do assunto, né? Para isso é necessário que o poder público, o agente da proposta, promova a empregabilidade. Ora, mas eu tenho que elaborar a proposta, uma ação, gente, que esteja ligada às causas levantadas. Então tá ótimo. Se lá é desemprego, o que eu vou propor é que se promova a empregabilidade dos cidadãos. Mas como, filho, que eu vou empregar cidadãos, cara? Me explica isso. Através de incentivos fiscais para a iniciativa privada e do fortalecimento do terceiro setor. Ah, meu amigo, não sei se isso vai surtir efeito, mas a gente explica o modo meio como essa empregabilidade vai existir. Com que finalidade, Rufino? Tu quer que se promova maior empregabilidade? Ora, mas rapaz, a fim de surgir mais postos de trabalho, é óbvio, né? Ademais, o Senado Federal, agente 2, né, deve adotar critérios de enquadramento de estados e municípios nos programas entregados de combate à pobreza. Olha que coisa, né? Deve adotar critérios de enquadramento de estados e municípios. Isso aqui já foi feito em governos anteriores. Os programas integrados de combate à fome e à pobreza, por meio dos recursos de emendas ao orçamento individuais, e de bancada em programas que visam a redução da miséria. Olha aí, é explicado o modo meio como isso ocorre, né?
talvez essas ações sejam uma saída para não termos personagens reais, como retratado no poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Olha que legal, é a maneira de eu reiterar, não é que é a reiteração do começo. Reiteração do repertório. Reiteração do início. Uma coisa interessante vocês perceberam na análise desse texto? A reiteração dos parágrafos de desenvolvimento é a própria expressão que o abre, ou seja, os tópicos frasais. A reiteração do parágrafo 4 é você repetir o início. Quem estava aí sabe que eu comecei com um trecho do poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Por isso eu encerro me reportando a ele. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, que é interessante também, é a reiteração, né? A reiteração, ela é um quinto elemento que passou a existir antes desse parágrafo ter sido feito, né? A reiteração, até 2019, ela não era cobrada, que é você explicar algum dos outros elementos. Ó, nós temos o elemento 1, poder público, ele é o agente. Nós temos promova a empregabilidade dos cidadãos, é a ação, elemento 2. Através de incentivos fiscais para a iniciativa privada e o fortalecimento do terceiro setor, é o elemento 3, é o modo meio. A fim de surgir mais postos de trabalho, é o elemento 4. Beleza. Mas a banca quer enxergar o elemento 5º, que é o detalhamento. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu posso ajustar esse parágrafo para fazer uma espécie de justificativa, não, de explicação ou acréscimo do que eu entendo por poder público. Então, eu poderia dizer assim, é necessário que o poder público, vírgula, instância máxima da administração política do Brasil, pronto, se eu dissesse instância máxima da administração política do Brasil, eu já teria gerado um detalhamento para esse agente. E com isso, bingo, os duzentões estavam aí garantidos. Repito, é um parágrafo que foi feito antes, não é, dessa exigência da banca examinadora. Outro detalhe também que eu quero chamar a atenção para o parágrafo final é que as propostas têm que estar ligadas com o projeto de texto, com as causas levantadas. Outra coisa interessante aqui, a primeira proposta pode sim ser completa ou a segunda, ou seja, uma só é completa. Quando tu diz completo, o que é isso, Rufino? É os 5 elementos. Já a segunda proposta, se tu já fez uma completa, não precisa os 5 elementos. Então tá o que aqui só tá, ó, Senado Federal, agente, ação e meio, e modo meio. Não tá finalidade nem tá detalhamento, nem precisa, porque a primeira já está, não é? Depois, claro, de alterado aí. Beleza? A persistência do feminicídio no Brasil, até quando? Né? É uma espécie de parágrafo, de frase temática que não é muito a cara do Enem, porque nem sempre é muito raro. Eu nunca vi, não lembro nenhum ano em que o Enem traz em forma de pergunta. Mas até aqui a persistência do feminicídio no Brasil já seria um tema. Esse até quando está mais para concurso público. E aí nós temos, nesses últimos minutinhos, como analisar mais uma. Ó. Na série da Netflix, You, Joy, personagem protagonista, costuma assassinar as suas namoradas sempre que se sente ameaçado ou desprezado. Nesse sentido, odiernamente, o feminicídio é um crime que não se restringe apenas à ficção. Haja visto que no Brasil os números de casos tornaram-se alarmantes. Dentro disso, o entrave persiste, principalmente devido às raízes patriarcais que ainda são predominantes em muitos setores sociais, bem como a ineficácia das leis. Olha que coisa, vamos analisar o parágrafo? Então tá aí, na série da Netflix, You, Joy, personagem protagonista, costuma assassinar as suas namoradas sempre que se sente ameaçado. Então aqui tudo é o repertório, né, galera? Que vai ser pertinente e como, né? Ao tema que é feminicídio. Então, se Joy, o personagem protagonista, costuma assassinar as namoradas, então o feminicídio está bem pertinente aí no repertório trazido pelo candidato. Nesse sentido, odiernamente, que é o tempo de hoje,
O feminicídio é um crime que não se restringe apenas à ficção. Então, feminicídio, palavra-chave principal do tema, está aí. Então, não tem como a banca dizer que ele fugiu. Haja vista que no Brasil, outra palavra muito chave está ali. Os números de casos tornaram-se alarmantes. Dentro disso, o entrave persiste. Então, persistência persiste. Todas as palavras-chave colocadas aí, contempladas, bingo, 3, né? Esqueci de grifar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá lá. Principalmente devido às raízes patriarcais. Então, aqui nós encontramos o projeto, que ainda são predominantes em muitos setores sociais, bem como a ineficácia das leis. Então, raízes patriarcais e ineficácias das leis, é o seu projeto. São os tópicos levantados pelo candidato e o que vai fazer ele dar continuidade ao desenvolvimento dessa redação. Os desafios na prevenção do câncer de mama. Aí um tema interessante que possivelmente possa ser utilizado aí no Enem. Vamos ver aí como é que ficou o parágrafo. Desde o início da década de 1990, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização sobre o câncer de mama. Entretanto, apesar dos inúmeros avanços desde então, no contexto contemporâneo, ainda há desafios na prevenção do câncer de mama no Brasil. Assim, é lícito afirmar que a má alimentação e a falta de acesso à informação contribuem para o óbice, né? Para o problema, para o imbróglio, para esse desafio, para este conflito. Então, são todas expressões que encapsulam a temática, né? Tá aí, tem repertório sociocultural, histórico, né? Porque traz aí mais de 2 décadas, desde o início da década de 1990, a campanha Outubro Rosa, né? Promove a conscientização sobre o câncer de mama. Interessante o aspecto histórico. Entretanto, ó, por quê? Porque promove a conscientização. Aí ele usou um ótimo conectivo de oposição a isso. Porque promover a conscientização é coisa boa sobre o tema. Porém, entretanto, todavia, não obstante, apesar desses inúmeros avanços, desde então, no contexto contemporâneo, ainda há desafios, palavra-chave. Desafios, prevenção do câncer, não é? Do câncer de mama no Brasil. Então ele trouxe cabalmente, ó, de forma ipsiliter, que também é legal. Com isso, não tem como a banca dizer que ele não está escrevendo sobre o tema. Assim, é lícito afirmar que a má alimentação, primeira causa, né? Má alimentação, né? Eu achei assim até esquisito. E a falta de acesso à informação contribui para o ápice. Achei assim uma tese um tanto distante, mas é o que vai dar brilhantismo é o desenvolvimento. Se ele souber provar que essa má alimentação vai sim ser um fator continuador, bingo para ele, sucesso para o candidato. A falta de acesso à informação fica mais... Agora sim, a falta de acesso à informação, não saber se tocar, fazer o autoexame, é uma tese mais palpável, plausível, né? Diferentemente da má alimentação. 3 formas de aprender a desenvolver o primeiro parágrafo da dissertação sem medo de errar. Vocês viram aí que houve uma primeira forma, usando a minha logo, né? Por isso que é 3. A gente vai mostrar mais 3. Olha aí. Usando primeiro a minha, versos de poema, né? Usando aqui essa daqui, série da Netflix, essa daqui, alusão histórica, não é? E aí você quer desenvolver o primeiro parágrafo, estude pelas redações de nota 1000 do período de 2009 a 2020, que você vai estar bem na fita. Treine usando modelos coringas para fixar o modelo. Agora que eu faço uma ressalva, porque eu sou o principal combatedor do coringuismo. Eu sou o principal combatedor do Frankensteinismo. São redações Frankenstein. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que enquanto o aluno não fixar o modelo desse projeto de texto, ele tem sim que se basear nessas redações coringas, beleza? Mas logo no momento seguinte, subsequente ao seu aprendizado, ele deve com certeza, não é, trazer à tona para si, para frente de si, a originalidade. Elabore a sua própria introdução depois de pegar o macete com exaustivos treinamentos. Treine, treine, treine até exaustão e chegará à perfeição. É um dilema. Dilema não. Dilemas são ideias que não se
é um pensamento, é uma motivação até mesmo jesuítica, não é? E os militares gostam demais de usar treine, treine até a exaustão e chegará à perfeição. O treino evita os vacilos. Não esqueça, o primeiro parágrafo é avaliado pela competência 2, cumprimento de teologia textual, abordar o tema, use palavras-chave, atrai a atenção do corretor, contextualize o tema, construa sua tese com 2 argumentos. Show de bola, essas orientações aí é para guardar no caderno, no celular, e assim você vai ter a alegria e a leveza do Whindersson Nunes, né? Vai ter a vitória do Napoleão Bonaparte, dos franceses, e vai ter o empoderamento aí dentro do seu texto feminino. Beleza, pessoal? Vamos praticar nesse 1 minuto. Terceiro mundo se foi, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Esse trecho da música, Que País é Esse?, Banda Legião Urbana, revela uma crítica à sociedade capitalista de hoje, que se acomodou de um modo a não enxergar a pobreza que persiste no Brasil. Diante de tal fato, grandes contrastes socioeconômicos são evidentes, quando não se tem um olhar voltado para a má distribuição de renda e para a corrupção. Aí aqui é o parágrafo 2, não é? Que nesses minutinhos não vai dar tempo a ler, o parágrafo 3, o parágrafo 4. Aí o questionário é esse, não é? Qual é o tema da redação? Aí você pega onde? Lá no primeiro parágrafo. A persistência da pobreza no Brasil. Que recurso o autor usou para iniciar o texto? Trecho de canção, professor. Muito bem. Transcreva os trechos do comentário associado ao início, associando o início às palavras-chave do tema. Transcreva os trechos. E os trechos é justamente aquele que está no primeiro parágrafo aqui, ó, quando ele usa esses elementos, ó, de vinculação, beleza, pessoal? Que são os elementos coesivos referenciadores. E aí a nossa aula chega ao fim. Espero que nós tenhamos feito o que vocês esperavam receber. Forte abraço e a gente se encontra daqui a 15 dias. Feliz férias a todos.